Ok? Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é perfeito. Como o Senhor não tem ninguém, o Senhor não mente, o Senhor não engana, o Senhor não finge, o Senhor é real. Então abençoa meus irmãos, Pai, e os amigos que nos ouvem ao redor desse mundo, através da sua Rádio Alfa Internacional e pelo Facebook. Paizinho, que a tua palavra que vai ser ministrada aqui mais uma vez, através desse estudo, seminário, venha a ser de grande bênção para cada um de nós que aqui estamos. Principalmente para mim que vou estar falando. Pois te damos graças e o fazemos, tudo isso no santo nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Bom, eu quero mandar um grande abraço aqui para o pastor Samuel Sabino, que está lá no Grande Rio, né? Lá no Grande Rio da Serra, né? Pastor Sabino, que Deus te abençoe. Mais uma vez. Bom, vamos aqui essa parte do seminário, porque é muito interessante o que eu vou estar comentando com você em pouco tempo. Não é pouco tempo, porque não é largo. Ou não é longo. Vamos começar hoje o 4º módulo. E para quem está na rádio, com certeza pode assistir, né? Pode ver o que eu estou colocando aí na tela. Somente isso para os irmãos que estão pela radioalfainternacional.com, porque não temos ainda como fazer pelo Face. Quem sabe um dia, né, a gente vai ter esses recursos todos que hoje nós não temos. Né? Pode ser que tenha. Eu acredito que haja, né, esse recurso, mas eu não sei como. Bom, vamos lá. Aqui está algo muito interessante para que você veja aí. E o que diz? O tempo está passando, né? Está bem lento ali. Agora entrou a imagem. É porque o tempo está chuvoso aqui, né? O tempo está chuvoso, está escuro. É verão e dá umas pancadas boas de água aqui, dá trovão, dá raio. Às vezes a internet cai, como cai o Facebook. Mas vamos lá. Vamos lá. O tempo está passando. Ok? O tempo está passando. Tá bom? Por que não desenvolver os líderes que estão ao seu redor? Lamentavelmente, né? Eu digo lamentavelmente porque eu também sou formado, não completamente, mas parte do meu ministério, em lugares onde não se fala disso, né? Onde não se mostra isso. Foi por isso que Deus me tirou aqui. Me tirou lá no Brasil, quando eu estava no Brasil, quando eu voltei para o Brasil em 2002. Ele me tirou por um mês e me trouxe de volta e me levou lá no Havaí, na ilha de Maui, onde eu fiquei um mês estudando liderança, evangelismo para jovens e muitas outras coisas que eu ainda não mexi. Temas fortes que eu ainda não mexi. Estão em inglês e muitos ainda não foram nem traduzidos. Nem para português e nem para espanhol. Material bom. 13 professores. E Deus me deu, e esse foi desenvolvido. Fiz aqui na Flórida maestria em missões, e dentro dessa maestria de missões também houve um pouco de liderança, né? E foi muito bom. Eu falo maestria, quer dizer mestrado, né? Na área de teologia e missões. E nós temos que aprender que nós não somos eternos. Perdão. Agora você veja. Se Jesus não se preocupasse em desenvolver os homens que ele desenvolveu, como seria a igreja de Cristo hoje? Mesmo ele desenvolvendo, olha como está a igreja de Cristo hoje. Os homens estão se perdendo no meio do caminho. Eu ouvi a conversa de um pastor, que eu não vou citar o nome dele agora, inclusive eu já coloquei aqui na rádio para pegar. Fiquei chocado, chateado, porque eu conheci esse homem como um grande homem de Deus e que hoje já está fazendo outras coisas que não agradam a Deus e já está chegando no final da carreira. Então a gente vê que os homens se perdem no meio do caminho pela ganância do dinheiro. E ninguém hoje muito se preocupa em formar um líder, um grande líder. Não se preocupam. Não. A preocupação sempre foi dinheiro, sempre foi posição. Mas, lamentavelmente, Jesus não se preocupa com isso. E Jesus nos deixa vários exemplos, né?
E um ponto que eu quero levar para vocês já, o primeiro ponto, que são 3 partes que vamos falar, sobre a lição 4, né, o módulo 4, tarefa crucial do líder. Cuidar dos líderes potenciais. Cuidar deles. Eu observo, né, nessa longa caminhada que eu já tenho ministerialmente, desde 1992, você faz uma ideia de quantos anos já, mais de 20, né? Eu tenho observado que muitos líderes não se preocupam com ninguém. Eles se preocupam com ele, com a fama dele, com a posição dele e o que é dele. O resto é resto. Mas na liderança não é isso. Na liderança, quanto mais alto você estiver, você tem que ser o maior servo para todos. E é bíblico. Porque o líder serve, o líder prepara, o líder capacita, o líder ajuda, o líder chora, o líder sofre, o líder ama. Foi o que Jesus fez. Então, o que acontece? Nós hoje observamos que dentro da igreja, dentro dos trabalhos, dentro da nossa família, existem pessoas com muita capacidade. Porque eu tenho dito aqui, líder não nasce feito. As pessoas nascem com aptidão. Nascem com o dom. Mas tem que ser desenvolvido. Jesus chamou homens. Você para pensar. Quando Jesus chamou daqueles homens dos pescadores, levando para a área da liderança, presta atenção, aqueles homens eram líderes. Eles eram líderes, eles comandavam barcos de pesca. E estavam diante de um desafio de pegar peixe. E Jesus olhou para eles e disse, esses caras aqui vão ser grandes líderes e grandes pescadores de homens, como ele disse. Então ele botou um cuidado, ele não pegou nenhum doutor da lei, pode reparar. Nenhum escriba, nenhum fariseu. Ele pegou homens simples, mas homens que já eram líderes das suas vidas, com a tendência de crescer. E Jesus começou a cuidar de 12. É interessante que eles largaram tudo. Por quê? Porque quando você tem um verdadeiro líder, um homem ou uma mulher, no sentido de liderança, que ama você, que te respeita, que te considera, você faz de tudo. Então tem que ser cuidado. Os líderes potenciais precisam ser cuidados. E a gente não vê isso. Olha o que eu coloquei agora aqui. O segundo slide. Presta atenção aqui. É uma sala, um homem, um líder, distribuindo uns livros, né, para os 5 liderados que estão com ele, né? Com certeza vai estar dando informações, vai estar dando para eles mais ensinamentos, né, através do que ele está fazendo ali na mesa. Vai dar condições de crescimento para esses líderes. Porque é assim que tem que ser. Ok? Agora você veja bem, quando já são identificados os líderes potenciais, você deve começar a trabalhar no crescimento deles como líderes ao qual poderão converter-se. É como eu falei. Hoje você vê esses homens nas drogas, você vê esses grandes cartéis das drogas, né, que se fala. Eles eram pessoas que tinham muitas habilidades para serem líderes. Mas como o diabo também sabe disso, levou eles para lá. E hoje eles são temidos no mundo. E olha que eles andam de avião, não andam de carro, muito pouco de carro, mas é avião. Porque são homens temidos, são líderes perigosos. Mas Deus nos chamou para sermos líderes de bênção. Liderar com amor. Liderar com compaixão. E mais, ajudar eles a serem os líderes de amanhã, que é hoje já. Que o amanhã nosso é hoje. Futuro. Nosso futuro não é daqui, é hoje. O único futuro certo que existe é o futuro no céu, que já está preparado. Nosso futuro de amanhã é hoje.
Então, se você é um líder na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, você já tem que estar preparando alguém para te substituir. Está me entendendo? É assim que funciona. E isso não é brincadeira que eu estou te dizendo. Né? Você tem que ajudá-los, porque eles às vezes nem sabem o que fazer. Por isso que eu vejo, gente, eu tenho visto muitas coisas, eu tenho observado. Eu vejo pastores que, misericórdia, não sei nem como está lá. Não sei. Não sabe delegar. Não sabe comandar. Não sabe. Porque a liderança não é mandar, a liderança é comandar. É comandar. E quando você quer impor algo numa pessoa, você cria raiva naquela pessoa. Você cria a vontade da pessoa desistir. É o que cria na pessoa. Mas quando você comanda, existe uma outra forma de falar, uma outra maneira de você atuar, e a pessoa se sente bem. Por isso que é importante você ajudar essas pessoas a serem o que elas deverão ser amanhã. Mas tem muita gente que tem medo de preparar alguém para que essa pessoa que você está preparando não venha roubar o seu lugar. Não se preocupe com isso não, querido. Não se preocupa com isso não. Eu posso falar aqui com toda a modéstia, né? Os anos que eu passei no Brasil, um dos pontos que eu passei foi na mocidade, no Almadense, e eu fui líder. Você pode perguntar para alguns pastores aí, que estão hoje no Brasil, em Santos, eles passaram comigo. E eu peguei gente que estava marginado na igreja. Eu disse, não, Deus tem um propósito com você. E hoje são muitos, acho que quase todos são pastores. Quase todos que passaram comigo. Exceto as mulheres, né? Mas os homens, hoje estão nos púlpitos do nosso ministério trabalhando. E eu amo eles. E eu vou dizer uma coisa para você. E eu me orgulho de vê-los. E tem deles que eu acho que são melhores do que eu. E eu fico feliz e digo, rapaz, não é que esse passou comigo? Não é que aquele passou comigo? Não é que... E assim vamos. Nós precisamos ter esta disponibilidade. Ok? Ter essa disponibilidade sem medo. Sem medo. Jesus não teve medo. Ele desenvolveu os discípulos e ainda falou assim para eles, e para nós, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, viu? Mas tem outros que falam, não, ninguém vai fazer nada mal que eu fiz, não. Não. Então você percebe que essas pessoas não são líderes. Né? Que o verdadeiro líder quer que os seus liderados cresçam. Por isso eles formam, por isso eles gastam tempo com eles, na preparação deles. Ok? Então vamos aqui para a última parte de hoje, do quarto módulo. Para fazê-lo, o que nós estamos falando de preparar eles e ajudá-los, precisa de uma estratégia. Não é de qualquer forma. E para isso nós vamos usar a fórmula chamada crack. Não é a droga, não, viu? A droga crack. Não. É uma sigla. C-R-A-C. Crack. Vamos ver o que quer dizer isso. O primeiro ponto dessa fórmula é que nós devemos crer neles. Neles quem? Nos nossos liderados. Você está me entendendo? Está me entendendo? Crer neles. E a gente observa que a desconfiança hoje no mundo, em vários âmbitos, né, na sociedade, os líderes não confiam, não creem nos seus liderados. Menospreza. Sabe por quê? Porque não se senta com eles. Não conversa com eles. Não busca conhecer o que essa pessoa pensa. Porque isso gera confiança. Isso gera confiança. E nós, às vezes, somos líderes que somos somente chefes. Estamos numa posição de líderes, mas somos chefes. Damos as ordens e ponto.
Não tem um dia para estar com aquele grupo. Se é 10, se é 15, se é 20, não interessa. Não tem um dia para estarmos juntos. Para um dia de comer um lanche. Para um dia de um passeio na praia. Para um dia num parque. Enfim, não existe. Os liderados não se conhecem quase, porque não conversam um com o outro. Então começa a gerar o quê? A descredibilidade. Não crê. E isso é uma coisa muito ruim. Okay? Por isso que é importante, não importa se é filho, se é irmão, tem que existir isso. Porque você vai conhecer o coração das pessoas e você, como líder maior, você orienta as pessoas. Era o que Jesus fazia. E os discípulos, você sabe que eles eram cru totalmente no mundo espiritual e nas coisas do céu. E Jesus, com muita paciência e com muito amor, e muitas vezes ele perdeu a paciência também. Você pode ver que está escrito lá. Mas o Senhor sempre creu neles. É muito importante isso que eu estou te falando, meu irmão. Você que é líder aí, seja na casa de Deus, seja no trabalho, na família. É muito importante você crer neles. E eles têm que saber que você crê neles. Que eles vão te amar e vão te respeitar. Do contrário, você não cria amigos e nem liderados. Você cria inimigos. Relacionar-se com eles. Acabei de falar. Não é aquele relacionamento de trabalho, ou de igreja, ou de família. Não. Um momento. Um momento. Para estar com eles. Para ouvir o coração deles. É muito importante. Eu estou falando sério, gente. É muito importante. E eu observo que o pastor aqui, que eu vou na igreja hispana aqui, o pastor Gregório Del Valle, ele é interessante porque há uns 15 dias atrás ele fez batismo. Como na igreja não tem um tanque batismal, e na casa dele tem uma piscina, aqui é comum piscina nas casas. Não é como em outros países. Não. Em outros países quem tem piscina na casa é rico. Né? Não, aqui é normal. Aqui é um dos grandes trabalhos que existe na Flórida. E nos Estados Unidos é quem faz limpeza de piscina. Porque tem muito. Os condomínios, por exemplo, tem piscina, jacuzzi, é normal. Quadra de tênis. E não estou dizendo condomínio de luxo, não. É uma coisa normal. Aqui é normal. E o pastor fez o batismo e ele convidou o povo da igreja. Se batizaram 10 pessoas. O que ele fez? Um churrasco. Pôs uma cabana grande na casa dele, no fundo, que tem um pátio atrás. Batizou os irmãos e todo mundo depois do batismo, com roupa de batismo e tudo. Todo mundo já pulou na água. E estava um calorão. Eu estava lá. E isso me chama atenção. Isso me chama atenção. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? Relacionar-se. E eu comi churrasco com eles, conversei com eles. Então, é um momento fora da igreja, fora do trabalho. É um momento que nós não vemos. Nós não vemos. E interessante que nesse dia aconteceu algo interessante. Um moço chegou para o pastor e falou assim para o pastor: pastor, eu trabalhei com o pastor Elias aqui, ele estava fazendo seminário, eu estive com ele, mas depois eu saí, sumi, nunca mais falei com ele, nem expliquei nada e fui embora. Passou um tempo, nós nos encontramos outra vez. E o pastor Elias, ele falou assim mesmo, na minha cara. E o pastor Elias me tratou como se nunca tivesse acontecido nada. Eu pensei que ele ia estar bravo comigo, invocado comigo. Pastor, mas ele me tratou normal, como se não tivesse... Eu dei risada. Gente, se eu estou ensinando para você o que eu estou ensinando, eu tenho que viver. Ei! Está entendendo o que eu estou falando? Não é ensinar de conversa, de bababá, e depois fazer outra coisa lá fora. Não. É ensinar e procurar viver. Eu vejo esse irmão, é um moço ele. Um moço. 30 e poucos anos. Ele tem idade de ser meu filho, eu penso. Ele é careca, é engraçado. Ele é careca, ele é porto-riquenho. Ele é casado com uma moça que eu conheço também, a esposa dele. E quando eu encontro com ele, eu abraço ele, beijo a careca dele, brinco com ele. Chamo ele de Pelão. Pelão é careca. E ele me abraça. A gente conversa. Né? Então, o que eu estou dizendo, gente, a vida é tão curta, o nosso tempo aqui é tão rápido, que eu fico impressionado. Deus não precisa do tempo,
Ele é atemporal, mas nós precisamos do tempo. E o nosso tempo é curto. Nessa vida, não estou dizendo nem nada, nessa vida. Então aproveitar, fazer o melhor. Dar o melhor, é muito importante. O que mais? Animá-los. Gente, como faz falta um ombro amigo? Como faz falta um verdadeiro amigo? Um verdadeiro amigo. Um verdadeiro companheiro. Eu, por exemplo, trabalho aqui. Eu estou sozinho aqui. Dentro dessa obra que nós estamos realizando, não tem ninguém. Tenho sim a pastora Simone, Califórnia. Tenho aqui o pastor Luiz Ávila, Califórnia. Tenho aqui a pastora Shari, Califórnia. Tenho aqui o evangelista Roberto, Japão. Mas aqui eu não tenho ninguém. E eles, de longe, tentam me animar. Eu estava comentando que nesse ano, que eu estou aqui, mais de um ano que eu estou aqui, que nós colocamos uma página nova na rádio, etc. Eu tenho pregado até então 6 vezes por semana. Eu falava aqui 6 vezes por semana. Quantos dias tem uma semana? 7. Eu estou falando 6. 2 de cada vez. Uma em espanhol e em português. Espanhol e português. Hoje, de novo, já falei em espanhol, voltei em português. Então são 6 vezes. Você pega essas 6 vezes e multiplica por 4. São 4 semanas. Um mês. 24. Está me entendendo? 24 vezes no mês. O mês tem quantos dias? 30. Aí você pega esses 24 e multiplica por 12. Dá quase 300 dias. E aqui aqui ninguém é de ferro não, gente. Ei, aqui ninguém é de ferro não. A gente fica doente, fica desanimado, vontade de largar tudo. Então, e eu não tenho aqui, as pessoas não estão ao meu lado para dizer, não, pastor, vamos, eu estou contigo, eu vou te ajudar, vou lá. Estão me ajudando sim. Eu louvo a Deus por eles. E olha, são pregadores bons, viu? Homens e mulheres que pregam a palavra de Deus e eu vou te contar, viu? Eu escuto eles. Eu estou ouvindo-os. Não largo eles aqui. Põe no ar e vou embora. Não. Estou escutando. E louvo a Deus por eles. Oro por eles, inclusive. Peço a Deus que ajude-os. Por quê? Porque é necessário ter alguém que anima. É importante isso. E nós, muitas vezes, vemos um liderado nosso sofrendo por coisas materiais e nós não estamos nem aí. Está com problema na casa, no casamento, e nós não estamos nem aí. Mas não interessa. Pelo menos uma vez você tem que tentar, porque depois ninguém vai poder falar de você. Eu estou aconselhando gente que eu nunca vi, de outros lugares, de outros países, através do telefone. E eu aconselho, fala a verdade, não penso que eu fico alisando não, né? Porque pecado é pecado e acabou. Eu não fico alisando que a pessoa está no pecado, eu fico alisando não. Eu quero ir para o céu, eu quero que essa pessoa vá também. Então a gente tem que dar ânimo para essas pessoas. Palavra de ânimo. E o líder está aí para animar os seus liderados. Muitas vezes estão fracassados, não conseguiram desenvolver um trabalho. Eu vou voltar a gravar o primeiro e o segundo módulo, que vocês não viram. Não, você só viu, só está gravado o terceiro e o quarto. Está lá no YouTube e no Facebook. O meu quarto está começando hoje. Então é muito importante o que eu estou te falando, animá-los. Como é bom, Jesus animava os discípulos. Os discípulos tentavam animar a Jesus, mas eles não sabiam como fazê-lo. Porque eles não entendiam o propósito que Jesus ia passar. Pedro tentou animar a Jesus. Foi um grande equívoco de Pedro, quando ele foi a Jesus e disse, Senhor, não, tu não vai morrer. Era uma forma de animar, porque Jesus estava triste, sabendo o que ia enfrentar. Né? Jesus tem que falar, para trás de mim, Satanás. Porque ele não entendia o propósito de Deus. Mas era uma forma de querer animar a Cristo. É o que Pedro quis fazer. Sem entender o propósito divino. Porque nós somos bons somente para acusar tudo. Porque a Bíblia é para todo tipo de coisa da vida da gente. Nós somos bons para acusar todo mundo. A gente mete o pau em Jonas, a gente mete o pau na mulher de Jó, né? A gente mete o pau em todo mundo, só fala mal desse povo. Mas vai ver o propósito que Deus tinha com eles.
talvez você não estaria lá. Nem eu. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia é interessante. Eu já vi gente falar tanto mal de Tomé. Né? Tomé incrédulo. Mas vai ver a história de Tomé. Dá uma olhadinha na história de Tomé. Foi um dos maiores pregadores. Morreu lá se não me engano, na Índia. Se não me engano, foi na Índia que ele morreu, pregando o Evangelho. A história diz que ele foi um dos maiores pregadores. E ele ficou crente, rapaz. Tu acha que todo mundo é incrédulo eternamente? Então nós só pegamos o ponto negativo daquelas pessoas e fala mal. Não, olha o ponto positivo que existe atrás disso. Por isso que eu digo para vocês, a gente precisa aprender a animar as pessoas, os nossos liderados. Ok? Não é fácil. Não é coisa fácil. Porque você tem que, mesmo tendo você desanimado, tem que ter força para animar aquele, porque aquele vai te animar depois. Hello? Você me entende? Bom, para terminar, vamos aqui. O C do crack. Confiar neles. E confiar hoje é a coisa mais difícil. Não é confiar, segundo a palavra que o diz aí, né, que maldito o homem que confia no homem. Não, é aquela confiança de que você sabe que você pode contar com aquela pessoa nos trabalhos, na tarefa que vai ser realizado. Você não vai fechar os olhos, deitar, fechar os olhos e deixar tudo acontecer. Ok? Ok. Estou recebendo aqui ó, uma mensagem de pedindo oração. Está aqui, no meu telefone. Acabei de receber. Eu oro para essas pessoas, não conheço. E falo. Eu já respondo. E às vezes eu oro até pelo telefone mesmo. Gravo a minha oração para a pessoa. Então, gente, não é brincadeira não. Olha, ei, fazer a obra de Deus. Escuta bem o que eu vou te falar aqui. Fazer a obra de Deus não é conforme a minha maneira. Não é conforme o meu querer. É conforme já está estabelecido por Deus para que nós façamos. E ser líder também é confiar nos nossos liderados. Dar cargos para eles de confiança, porém, sempre estando com eles. Por isso que acontece tantas misérias. Por quê? Porque eles são largados. Eu já vi líderes não saber o que fazer. Ah, o pastor me colocou nessa posição aqui, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Gente, não é assim. Você tem que preparar, você tem que explicar, você tem que ensinar. Isso é parte da vida. Ou os seus filhos da sua casa, que você é o líder, você não educa, você não ensina, e você não fala nada, eles fazem o que quer. É assim? Claro que não. Claro que não. Por isso que a Bíblia diz que se você não governa bem a sua casa, como é que você pode governar a casa de Deus? Como é que você vai, se você não sabe liderar dentro da sua própria casa, você não sabe ser o líder, o cabeça, como é que você vai ser líder lá onde tem muito mais que filhos? É o que está na Bíblia. Você vê que a Bíblia é para todas as coisas. Então, não pensa que é fácil. Eu digo para você, às vezes eu fico invocado sim. Me aborreço sim. Mas eu não deixo de falar a verdade não. Sabe por quê? Porque amanhã eu não quero ser cobrado. E Deus vai falar para mim, ó, eu te confiei, cara. Eu confiei em você. Ó, cara, eu te botei em você, ó. Não quero isso não. Agora eu sei que meu telhado também é de vidro. Sei. Eu não aponto o dedo não. Eu estou aqui tentando mostrar para você que em Deus, através do Espírito Santo, nós podemos fazer. Sermos bons líderes. Nós que somos pastores, podemos ser bons pastores, porque hoje está cheio de mau pastor. Totalmente errado, totalmente herege, mentirosos, enganadores, falsos, hipócritas. Está cheio. E cada dia aparecendo mais. Mas você sabe por quê? Porque é os fins dos tempos. E se você pegar a Bíblia e abrir na primeira e segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, você vai encontrar tudo ali. Está tudo escrito lá. Os últimos dias. Então nós que conhecemos a verdade e somos do bem, vamos fazer o certo. Amém? Bom, vamos orar por você. Terminar essa primeira parte aqui. Você não pode perder, hein? É a última. Nós vamos estar falando aqui do seminário e vem coisas boas pelo caminho aí. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, viu? Que Deus te ajude. Aí está a Lucimara Santos, minha irmã. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Pastor Sabino também está lá. Carlos César, não sei se é ele ou é a esposa ou alguém. Deus abençoe. E eu não sei mais quem está por aí. Você que está pela rádio, Deus abençoe. E eu vou estar orando nesse minuto. Que aqui está feio o tempo, vai começar a chover, trovão. E se cair a internet, eu quero terminar.
Paizinho Santo, Pai querido, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus. E como o Senhor, não existe ninguém. Por isso estamos aqui, Senhor, como teus liderados e líder nessa terra. Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros líderes. E que o teu nome possa ser visto nas nossas vidas. Abençoa cada irmão, abençoa cada pessoa que nos ouve e nos vê ao redor deste mundo. Ajudando-os, abençoando-os, prosperando-os conforme a tua vontade. Pois nós dependemos do Senhor. Nós te damos graças por tudo, Pai. E o fazemos no santo nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.